Salve nação e a treta no Flamengo, hein? Teve baita discussão e polêmica com a situação de Bruno Henrique. Tá causando confusão dentro do Flamengo. Como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o Danilo. Bora lá então, sem mais enrolação, começar a ver o esquema criminoso que tá rolando envolvendo Bruno Henrique e flamenguistas, que pode até causar uma baita treta dentro do ambiente flamenguista. Se liga aí, ó. E o Bruno Henrique respondendo sobre o que à época era apenas uma possibilidade de indiciamento que de fato veio ontem. Vamos relembrar. Bruno, Vai lá, Massu. a gente está aqui no meio de uma celebração de título, mas é uma rara oportunidade que a gente tem junto de você de se referir à questão que foi muito debatida e foi noticiada nas últimas semanas de um relatório que fala sobre um volume de apostas num cartão amarelo seu que você terminou por tomar no jogo contra o Santos em Brasília, no Brasileiro do ano passado. Queria saber como você recebeu essa informação, o que você tem a dizer sobre isso, se você chegou a conversar com alguém antes desse jogo sobre de que tomaria um cartão, se foi algo que aconteceu no jogo e esse volume de aposta é uma coincidência. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso e como você recebeu todo esse noticiário e a investigação? Olha, recebi de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas Deus sempre foi comigo. E, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meu empresário, pessoa que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo. E assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. E estou muito feliz hoje por esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Ano passado você viveu um momento complicado, né, da suspeita lá de aposta e tudo mais. Queria entender como é que está o seu coração agora, assim, com relação a isso, porque foi um momento bem complicado, né, para você, até pela forma como aconteceu naquele dia, mas como é que está isso, como é que está esse processo, como é que está a sua cabeça também com relação a isso? Olha, a cabeça está tranquila, passou um momento difícil, eu e minha família, onde nem mesmo quando eu morava na favela, eu tomei um tipo de abordagem da forma que foi, que entraram na minha casa, que me abordaram. Eu, minha esposa, meus filhos, os funcionários que moram comigo, todo mundo ficou muito assustado com a forma que foi. Parecia que estava entrando na casa de uma pessoa desconhecida, de uma pessoa que fez uma coisa muito grande, muito grave, e não foi isso. Não me respeitaram da forma que deveria ser. Hoje eu estou mais tranquilo em relação a isso, deixo meus advogados, meu empresário resolver isso, que está em processo jurídico ainda, né? Então, só preocupo em jogar futebol e essas coisas fora de campo eu deixo com o pessoal do meu staff para resolver. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali.
Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casa de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. Participação, eu acho que foi correto. O Flamengo ali está esperando uma comunicação mais oficial, o desenrolar da situação. Eu acho o seguinte, essa primeira nota aí, ok. Mas caso o Flamengo seja comunicado que a investigação realmente existe, que realmente tem grande possibilidade desse envolvimento, eu acho que tem que ser afastado. Eu acho que o Bruno Henrique deveria ser afastado. Até porque você vai estar com um cara em campo com a cabeça em outras coisas. Você não vai ter um cara focado para jogar. Isso do lado esportivo. Segundo, porque, cara, está tendo uma investigação de participação em jogo de apostas com a camisa do Flamengo dentro do campo tomando amarelo proposital. Então o Flamengo tem que tomar uma atitude. A partir do ponto que seja comunicado, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser afastado, na minha visão. Ele arca com as consequências dos seus atos e eu estou imaginando que muita gente vai dizer, não, mas o clube tem que orientar. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando de um homem de 34 anos, que tinha 32 para 33 quando houve o jogo entre Santos e Flamengo e Santos, o jogo em Brasília. Foi na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. Então ele está perto de fazer 33 anos. É um adulto, um cara que está no futebol há muito tempo. Eles têm empresários, têm assessor de imprensa, não tem só família, tem mais gente que cerca um jogador de futebol. O jogador tem que ter noção da sua responsabilidade. Paralelo a isso, nessa mesma época, se eu não estou enganado, o Tonali, que hoje joga no Newcastle, foi suspenso. Ele jogava pelo Milan. E o Faccioli. Né? E o que acontecia com o Tonali? Ele apostava na vitória do time dele. Não pode. Você não pode apostar. Ah, mas eu apostei na vitória. Nem pra vencer, né? Não, mas eu tenho que vencer o jogo. Minha obrigação é vencer. Eu estou apostando que eu vou ganhar. Não, você não pode participar. No caso dos jogadores da Premier League, né, ele agora está na Premier League, ele cumpriu no Newcastle essa suspensão, fez até gol no final de semana contra o Manchester United. Eles assinam uma espécie de um termo, né? As normas de conduta da Premier League. E lá diz, inclusive, que o cara não pode participar de nenhuma maneira de apostas. Não pode apostar, não pode se envolver, não pode nada. Porque ele participa do jogo. O mesmo vale para o árbitro, o mesmo vale para o técnico. Né? Um técnico pode manipular, pode escalar um jogador, pode fazer alguma coisa. E o que eu acho também que vai acontecer aí, talvez na defesa do Bruno Henrique, alguém vai argumentar, não, esse cartão já estava previamente, não importa se o cartão estava previamente, que é muito comum o jogador forçar o terceiro cartão em determinado jogo para não ficar... Tal jogo é melhor, você ficar de fora e tal. Esse daí é um dos defeitos do profissionalismo, o excesso de profissionalismo no futebol. Porque na minha época, você tinha 2 cartões amarelos e você ia pro jogo. Não tinha essa reunião com os diretores. Estou falando de Corinthians, São Paulo, no Flamengo mesmo, quando eu joguei. Você está com 2 cartões amarelos, toma nesse jogo aqui para você ficar fora daquele. Era uma coisa tão... fora de contexto, que é assim, você ia pro jogo com 2 cartões amarelos e depois, se você lamentava, você ficava fora de uma final. Você ia se lamentar. Mas não tinha essa situação. Era uma coisa mais romântica do futebol, uma coisa mais natural do futebol, uma coisa mais esportiva, uma coisa mais de coração, que você quer jogar. Cara, vou jogar, vou ficar preocupado com o cartão, sabe? Eu acho que isso também, essa situação, tira um pouco o foco do cara. O cara entra no campo, assim, pô, eu tenho que tomar um cartão amarelo para ficar fora do próximo jogo. Sim, ele tá fazendo 1000 planejamentos na cabeça dele, né? O cara tem que entrar pro jogo com a cabeça livre, sem nenhum... A concentração, na realidade, serve para isso. E aí, nação, essa burrice do Bruno Henrique ainda vai dar muito o que falar e pode prejudicar muito o ambiente do Flamengo. Como foi burro o Bruno Henrique, né? Acho que fizeram um levantamento de lá quanto que o irmão dele poderia ter ganho, né? É 0,5% do salário do Bruno Henrique, mas que burrice. Meu Deus do céu. E fica cada vez mais difícil a situação do Bruno Henrique. E acaba contaminando também o elenco do Flamengo. É aquilo que eu falei, o jogador tá concentrado, come com os caras, viaja com os caras, treina, joga.
É isso, o cara tá ali, o cara tá desesperado, né? A carreira pode acabar a qualquer momento. Isso aí passa pro elenco também, pro treinador, comissão técnica, diretoria. O Bruno Henrique pode ter acabado com um ano do Flamengo. Impressionante, né? Como foi burro o jogador, né? Seus familiares, enfim. Pô, cara, isso aí não se faz, né? Você manipula o futebol. Por mais que ele tenha ali combinado com o Flamengo que ele precisaria tomar o cartão amarelo em tal rodada para jogar tal jogo, se ele avisa alguém de fora para apostar, ele tá manipulando o resultado. Ah, o resultado não é cartão amarelo. É sim, óbvio que é, faz parte também do resultado. Ele acabou até sendo expulso, né? Ficou até mais fácil para o Santos, era um jogo difícil, porque o Flamengo jogava em Brasília com o mando de campo, o Santos ali brigando para não cair, brigando para não ser rebaixado. Era realmente um jogo muito difícil para o Santos. O Flamengo era favorito para essa partida, e o Bruno Henrique acabou até prejudicando, né? Você ficar com um jogador a menos num jogo como esse ali, mesmo que faltava 2, 3 minutos ali, prejudica muito. Necessariamente o Bruno Henrique influenciou no resultado sim. Então vai contaminar o ambiente do Flamengo. O Flamengo não vai mais jogando bem. O Felipe Luiz não consegue armar a equipe taticamente contra equipes que se fecham, equipes que jogam atrás da linha da bola. Foi assim contra o Vasco, não jogou bem. Foi assim contra a LDU, também não jogou bem. E isso é muito em função também do que acontece no extracampo. O extracampo do Flamengo, se o Flamengo estivesse ganhando, tava tudo certo. Estavam colocando o Bruno Henrique à parte desse caso, mas o Flamengo não tá jogando bem, o Flamengo tá jogando mal, principalmente contra equipes inferiores tecnicamente. Aí o caso do Bruno Henrique vem à tona. É aquilo que acontece no Corinthians também. No Corinthians tá tudo certo quando tá ganhando. Quando perde, aí começa a vir a questão do Memphis Depay, do salário dele, que é muito alto. O Corinthians não consegue pagar. A questão da Vaidebet, patrocinadora. O Flamengo é a mesma coisa, tava tudo certo no Flamengo. Esse ano não tava com polêmica. Até o bendito Bruno Henrique fazer a cagada em 2023 e vir à tona tudo agora. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Eu quero saber agora qual é a tua opinião, hein? Através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Tem gente passando por aqui esquecendo do principal, da inscrição. Com apenas um clique você já se torna inscrito. E bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!